A mansão parecia ensolarada, mas cada corredor, cada sala, respirava uma rotina meticulosa. Era uma residência grande, repleta de móveis elegantes e obras de arte que contavam histórias de gerações passadas. O som suave do vento entrando pelas janelas se misturava ao canto dos pássaros e tudo parecia tranquilo, até a chegada de Paloma. Paloma, uma jovem babá de 25 anos, carregava consigo uma aura de serenidade. Seu cabelo castanho estava preso de forma prática e suas roupas eram simples, mas cuidadosamente escolhidas para transmitir profissionalismo sem perder o calor humano. Ao cruzar o hall principal, sentiu o peso do lugar, mas também a liberdade de um novo começo. Ela sabia que cada gesto seu seria observado, cada sorriso analisado, e ainda assim estava determinada a ser mais do que uma simples cuidadora. As crianças da casa, Arthur, de 5 anos, e Sofia, de 7, aguardavam ansiosas. Assim que Paloma entrou no quarto deles, os rostinhos se iluminaram. Arthur correu para abraçá-la, derrubando parcialmente a mochila de brinquedos que carregava. Paloma riu suavemente e se abaixou, pegando os brinquedos do chão e oferecendo um sorriso acolhedor. Sofia, mais reservada, observava de longe, mas seus olhos brilhavam com curiosidade. A química entre Paloma e as crianças era imediata, uma conexão espontânea que não podia ser forçada. Enquanto preparava o café da manhã, Paloma demonstrava atenção aos detalhes, dispunha os pratos com cuidado, verificava se o leite estava na temperatura certa, cortava frutas de maneira delicada, como se cada gesto fosse parte de um ritual de carinho. Arthur, impaciente, se inclinava sobre a bancada, tentando pegar pedaços de fruta antes do tempo, enquanto Paloma ria, disciplinando com ternura. Sofia se sentava à mesa, observando o ambiente e tentando entender as regras invisíveis da mansão. Do outro lado da casa, na ala administrativa, Helena, a secretária de 30 anos, observava tudo com um misto de interesse e ressentimento. Ela conhecia cada detalhe da rotina da família e agora sentia-se deslocada. Cada sorriso de Paloma, cada gesto afetuoso com as crianças, era um lembrete de que alguém estava conquistando espaço onde, segundo Helena, somente ela tinha direito. Seu olhar, inicialmente calmo, começou a endurecer. Ela decidiu, ainda que silenciosamente, que não permitiria que a babá se tornasse indispensável a ponto de ameaçar seu próprio lugar. O patrão da casa, Eduardo, entrou na cozinha de forma inesperada. Um homem de presença forte, mas de olhar atento e analítico. Ele observou Paloma por alguns segundos, sem interagir, mas foi o suficiente para perceber algo diferente nela. Não era apenas competência ou cuidado, havia algo genuíno na maneira como ela lidava com as crianças, uma naturalidade que irradiava segurança e confiança. Eduardo se afastou um pouco, tentando não demonstrar interesse, mas seu cérebro não conseguiu ignorar o impacto da jovem sobre a atmosfera da mansão. Enquanto Paloma servia o café, Eduardo sentiu um inesperado desejo de participar daquela rotina simples. Pediu um café e sentou-se à mesa, observando o jeito como Paloma tratava Arthur e Sofia. A babá, ainda que ciente da presença do patrão, manteve sua postura profissional, sem demonstrar nervosismo. O contraste entre sua delicadeza com as crianças e sua firmeza diante de Eduardo despertou algo nele, um misto de admiração e curiosidade. Helena, do seu ponto de observação, começou a traçar planos. Sabia que não poderia confrontar Paloma diretamente sem parecer desleal ou invejosa, mas pequenas intervenções poderiam criar tensão. Um comentário sutil, uma observação crítica sobre horários ou métodos de trabalho seriam armas discretas. Ela precisava entender o ritmo da babá, identificar fraquezas e criar oportunidades para que o seu próprio valor fosse reafirmado diante do patrão. Enquanto o dia avançava, a rotina da casa seguia seu curso. Paloma ensinava Sofia a desenhar e ajudava Arthur a aprender pequenas letras e números, sempre com paciência e atenção individualizada. Eduardo, em alguns momentos, participava de forma discreta, oferecendo ajuda ou fazendo perguntas, tentando manter distância, mas fascinado pela naturalidade da babá. A interação entre eles era carregada de tensão implícita, ainda que não verbalizada. O dia terminou com um jantar simples, mas cheio de pequenos momentos de conexão. Paloma preparou pratos que agradavam tanto às crianças quanto ao patrão.
conseguindo equilibrar simplicidade e elegância. Eduardo finalmente comentou, de forma casual, sobre sua surpresa com a competência da jovem. Paloma, com um leve sorriso, agradeceu e desviou o olhar, mantendo uma postura discreta, mas não sem que uma pontada de satisfação surgisse no seu interior. No quarto das crianças, ao colocar Arthur e Sofia para dormir, Paloma percebeu a extensão do seu impacto naquele espaço. Cada risada, cada palavra, cada gesto de cuidado havia construído uma ponte silenciosa entre ela e a família. Mas sabia que fora daquele ambiente, os desafios estavam apenas começando. Helena observava, planejando, e Eduardo lutava contra sentimentos que ainda não sabia nomear. A tensão, ainda invisível, estava prestes a intensificar. Tensões e pequenas intrigas. O dia seguinte começou com um ar diferente na mansão. O sol entrava pelas grandes janelas da sala principal, iluminando cada canto com uma luz dourada, mas por trás da beleza do cenário, o clima estava carregado de pequenas tensões invisíveis. Paloma chegava cedo, como de costume, organizada e calma, mas já sentia o peso da atenção de Eduardo pairando discretamente sobre si. Ele, por sua vez, tentava se concentrar nos assuntos do trabalho, mas cada movimento da babá parecia capturar sua atenção, fazendo seu coração bater mais rápido do que gostaria. Enquanto Paloma preparava o café da manhã, Helena a observava do escritório, escondida atrás de sua mesa repleta de papéis e arquivos. Cada gesto da jovem babá era registrado em sua mente. Cada sorriso para as crianças parecia uma afronta silenciosa. Helena sentiu um frio na espinha ao perceber que não se tratava apenas de simpatia infantil. Eduardo claramente estava prestando atenção. Um sentimento de urgência tomou conta dela. Era hora de agir, ainda que de maneira sutil e sem que parecesse óbvia sua rivalidade. Arthur e Sofia, acostumados à presença de Paloma, corriam pela cozinha rindo e brincando. Paloma conseguia gerenciar a energia das crianças com uma habilidade que parecia natural, mas que na realidade exigia concentração e paciência constantes. Eduardo entrou na cozinha, dessa vez mais cedo, e ficou parado na entrada, observando-a de forma quase instintiva. A forma como Paloma interagia com as crianças, incentivando-os e corrigindo suavemente pequenos erros, fazia com que seu respeito por ela crescesse ainda mais. Ele tentou controlar seu fascínio, mas era impossível ignorar o magnetismo da babá. Helena, percebendo a aproximação de Eduardo, decidiu intervir de forma indireta. Enviou um e-mail ao patrão com um lembrete sobre reuniões importantes, insinuando de forma discreta que Paloma poderia estar ocupando o tempo que deveria ser dedicado a assuntos sérios. Ao mesmo tempo, colocou em prática pequenas críticas sobre horários e organização, tentando plantar uma sombra de dúvida sobre a eficiência da babá. No entanto, Eduardo, apesar de ler o e-mail, não conseguiu desviar seus pensamentos do brilho natural de Paloma, e cada gesto dela parecia aumentar sua curiosidade e interesse. Durante a manhã, Paloma organizava atividades educativas para Sofia, enquanto Arthur explorava um novo brinquedo que a própria babá havia preparado. A paciência de Paloma era quase infinita, mas ela já começava a perceber olhares sutis de Helena, tentando provocar desconforto ou tensão. A babá não permitiu que isso a abalasse, mantendo uma postura firme e gentil, como se estivesse imune a qualquer tentativa de manipulação. Ainda assim, a sensação de estar sendo observada a deixava alerta. No escritório, Helena respirava fundo, planejando sua próxima ação. Ela sabia que precisava mais do que simples observações. Era necessário criar uma situação que demonstrasse seu valor e, ao mesmo tempo, minasse discretamente a confiança que Eduardo depositava em Paloma. Cada detalhe, desde a organização dos documentos até a escolha de palavras em e-mails e reuniões, era calculado para criar sutileza e tensão, sempre sem parecer exagerado.
Enquanto isso, Eduardo encontrava-se dividido. Seu senso de responsabilidade e sua posição de patrão exigiam um distanciamento, mas o magnetismo de Paloma o atraía de forma irresistível. Ele tentava se concentrar nas tarefas administrativas, mas seus pensamentos frequentemente retornavam para a cozinha, para o sorriso gentil da babá e para a forma como ela conduzia a rotina da casa com naturalidade e autoridade ao mesmo tempo. Cada gesto inocente de Paloma parecia carregado de um encanto silencioso, e ele não sabia como lidar com essa mistura de admiração e atração. O almoço trouxe uma situação inesperada. Paloma havia preparado um prato que agradava tanto às crianças quanto a Eduardo, que não podia deixar de elogiar a habilidade dela. Helena, sentindo o impacto de suas ações anteriores, tentou desviar a atenção do patrão, comentando sobre relatórios e prazos, mas a conversa se tornou rapidamente irrelevante para ele. Paloma, com sua naturalidade, continuava a conduzir a situação com simpatia e competência, sem perceber que sua presença já causava frustração silenciosa na secretária. À tarde, Helena decidiu tentar uma abordagem mais direta. Convidou Paloma para revisar juntos o planejamento da semana, sugerindo ajustes nos horários das atividades das crianças e pequenas mudanças na rotina. A babá aceitou com educação, mas manteve sua postura, explicando cada decisão com clareza e mostrando como cada detalhe era pensado para o bem-estar das crianças. Eduardo, ao passar pelo escritório, observou a interação, notando a firmeza e segurança de Paloma. A tensão entre as duas mulheres era palpável, mas Eduardo ainda se via mais intrigado pela babá do que preocupado com a competição silenciosa. Enquanto o dia chegava ao fim, Paloma finalizava suas tarefas, preparando a casa para a chegada da noite. Ela sabia que o ambiente estava carregado de sentimentos conflitantes. O interesse crescente de Eduardo, o ciúme silencioso de Helena e as expectativas que ela mesma havia criado para si mesma. Ainda assim, mantinha uma calma impressionante, focando no cuidado das crianças e no cumprimento de suas responsabilidades. Antes de se retirar, Paloma observou Arthur e Sofia dormindo, sentindo um calor silencioso no peito. Cada sorriso, cada gesto de confiança das crianças reforçava a certeza de que havia encontrado seu lugar, mesmo em meio a uma tensão que estava apenas começando. Aquele primeiro contato intenso entre os três personagens criou uma dinâmica que prometia desafios, descobertas e momentos carregados de emoções não declaradas. A mansão, por mais elegante que fosse, começava a se tornar o palco de uma história de poder, desejo e ciúme, onde cada movimento poderia mudar tudo. Aproximações e conflitos silenciosos. O início da manhã trouxe consigo um silêncio carregado de expectativas. Paloma entrou na mansão como sempre, mas desta vez sentiu o ambiente diferente. Cada corredor parecia mais atento à sua presença, e o olhar de Eduardo, que surgia ocasionalmente por entre portas e janelas, era mais intenso. Ele não podia mais negar a atração silenciosa que sentia. Cada gesto delicado da babá com as crianças provocava nele uma mistura de fascínio e inquietação. Paloma iniciou sua rotina com Arthur e Sofia, preparando o café da manhã e organizando atividades educativas. Ela possuía um ritmo natural que tornava tudo simples e agradável, mas naquele dia percebeu que havia algo de diferente no comportamento das crianças. Arthur estava mais animado, querendo mostrar pequenos segredos e brincadeiras que normalmente guardava para si. Sofia, por sua vez, parecia mais observadora, talvez captando as pequenas tensões que pairavam no ar. Paloma, atenta, percebeu que algo além de suas responsabilidades estava afetando o clima da casa, mas decidiu focar no bem-estar das crianças, como sempre fazia. No escritório, Helena observava cada movimento, seus dedos tamborilando impacientemente sobre a mesa. Ela sentia que suas estratégias sutis de rivalidade precisavam evoluir. A aproximação entre Eduardo e Paloma se tornava cada vez mais perceptível, e isso ameaçava sua posição dentro da casa. Cada elogio que lhe dirigia a babá, cada gesto de atenção, aumentava o desconforto da secretária.
Helena planejava criar situações que obrigassem Eduardo a notar a diferença entre a competência formal dela e a simpatia natural de Paloma, tentando recuperar o controle da dinâmica da mansão. Durante o café da manhã, Eduardo se aproximou da mesa, conversando de forma casual, mas deixando transparecer um interesse sutil. Ele fez perguntas sobre as atividades planejadas para as crianças e, sem perceber, começou a se envolver na rotina de forma mais pessoal do que profissional. Paloma, mantendo sua postura educada, respondeu com clareza e atenção, mas não conseguiu evitar uma sensação de curiosidade sobre os pensamentos do patrão. Cada sorriso e cada gesto delicado aumentavam a tensão silenciosa entre eles. Helena, percebendo a proximidade crescente, decidiu criar um momento de confronto velado. Solicitou que Paloma revisasse documentos de planejamento, indicando pequenas alterações que poderiam desorganizar a rotina cuidadosamente planejada. Paloma aceitou o desafio com naturalidade, explicando suas decisões e demonstrando confiança em cada argumento. A babá não apenas mostrava competência, mas também equilíbrio emocional, o que tornava ainda mais difícil para Helena encontrar uma brecha real para atacar. Enquanto isso, Eduardo se via dividido. Ele queria manter distância, preservar a formalidade da relação patrão-babá, mas cada interação tornava impossível ignorar seus sentimentos. Ele observava Paloma corrigir suavemente Arthur e Sofia, perceber detalhes que ninguém mais notava e interagir com naturalidade, cativando não apenas as crianças, mas também a todos que presenciavam sua postura. Ele começou a perceber que seu interesse ia além de admiração profissional, algo que ele ainda não estava preparado para admitir. A tarde trouxe momentos de tensão velada. Helena fez comentários discretos, tentando semear dúvidas sobre a eficiência de Paloma e sua atenção às tarefas da casa. Entretanto, cada crítica foi suavemente neutralizada pela postura firme e educada da babá, que respondia com clareza e sem confrontos. A tensão aumentava, mas de forma silenciosa, criando um jogo de olhares, palavras e gestos que só os três protagonistas percebiam em sua totalidade. Enquanto Paloma preparava um lanche para as crianças, Eduardo se aproximou para ajudá-la, comentando sobre a dedicação e paciência que ela demonstrava. A proximidade física, embora sutil, aumentava a tensão entre eles. Paloma sentiu um calor inesperado, mas manteve a compostura, consciente de seu papel e da situação delicada. Helena, observando de longe, percebeu a interação e sua frustração aumentou, decidindo que precisava de uma ação mais direta para reafirmar seu controle. Mais tarde, Helena marcou uma reunião com Eduardo, tentando desviar sua atenção da babá e reforçar sua própria importância. Ela apresentou relatórios e análises, usando a formalidade e a precisão para criar contraste com a espontaneidade de Paloma. Eduardo, embora tentasse se concentrar, continuava lembrando-se dos pequenos gestos da jovem babá, o jeito como segurava a mão de Arthur, o sorriso gentil para Sofia, a calma diante de situações que poderiam ser caóticas. O fim da tarde trouxe um momento de reflexão para Paloma. Ao arrumar o quarto das crianças, percebeu que, além das responsabilidades com a casa, estava lidando com emoções e rivalidades invisíveis. Helena estava determinada a interferir, e Eduardo, apesar de tentar se manter distante, demonstrava uma atenção que era difícil de ignorar. Paloma sabia que aquele ambiente exigiria não apenas competência, mas também inteligência emocional e paciência para navegar entre as expectativas e conflitos não declarados. Antes de se retirar para descansar, Paloma olhou para as crianças adormecidas e sentiu a extensão de seu impacto. A presença dela começara a alterar a dinâmica da mansão, trazendo novas sensações e desafios. Eduardo, observando de seu escritório, continuava pensando na força silenciosa da babá, enquanto Helena se preparava para intensificar suas estratégias. A tensão que se formava entre os três prometia transformar cada dia em um jogo delicado de atenção, desejo e rivalidade. Naquele instante, todos os envolvidos perceberam que nada seria como antes. A mansão elegante, com sua rotina aparentemente perfeita, agora se tornava um palco de emoções conflitantes, onde cada gesto poderia desencadear uma reação inesperada, e onde os três protagonistas precisariam lidar com sentimentos que ainda não tinham nome. Aproximações perigosas e estratégias de ciúmes. O sol da manhã entrava pelas janelas da mansão, iluminando cada canto com uma luz suave, mas a atmosfera dentro da casa estava carregada de tensão. Paloma entrou no corredor principal com passos firmes, cumprimentando as crianças com sua habitual gentileza. Arthur e Sofia correram para ela, ansiosos para começar o dia com brincadeiras e pequenas lições.
mas Paloma percebia que algo mudara no comportamento deles. Havia curiosidade nos olhares, talvez reflexo da atenção que Eduardo dedicava a cada gesto seu. Eduardo, mais cedo do que de costume, apareceu na cozinha. Tentava controlar o fascínio que sentia, mas não conseguia evitar observar Paloma de perto. Cada movimento dela parecia hipnotizar, desde a forma como arrumava os pratos até a maneira delicada como se inclinava para explicar algo às crianças. Ele se aproximou com um sorriso tímido, ajudando a colocar alguns utensílios sobre a mesa. E por um instante, a distância entre patrão e babá parecia desaparecer. Paloma percebeu o gesto, sentiu um calor inesperado, e, embora mantivesse a compostura, seu coração acelerou ligeiramente. No escritório, Helena acompanhava a cena à distância, franzindo a testa. A aproximação silenciosa entre os dois não podia ser ignorada. Ela sabia que era hora de intensificar suas estratégias. Pequenos comentários sutis sobre a rotina e a atenção da babá, perguntas indiretas sobre horários e organização, tudo seria planejado para criar insegurança e reforçar seu próprio valor perante Eduardo. Mas ela precisava ser cuidadosa. Qualquer ação precipitada poderia revelar sua frustração e comprometer sua imagem. Durante o café da manhã, Eduardo comentou casualmente sobre a paciência de Paloma com as crianças, ressaltando como ela conseguia manter ordem e ao mesmo tempo criar momentos de diversão. Paloma sorriu, agradecendo, mas desviou o olhar, consciente da tensão crescente. O clima entre os três tornava-se cada vez mais complexo. As crianças percebem a proximidade silenciosa, Eduardo tenta controlar seus sentimentos, Paloma mantém firmeza e Helena já formula seus próximos passos para não ser deixada de lado. A tarde trouxe a primeira ação direta de Helena. Convocou uma reunião com Eduardo, alegando questões importantes da administração da casa e do escritório. Ela esperava que durante esse tempo, Paloma se sentisse isolada ou diminuída, mas a babá, sempre atenta, utilizou o momento para revisar mentalmente suas atividades, planejar o jantar das crianças e organizar o quarto, mantendo seu ritmo calmo e eficiente. Eduardo, por sua vez, tentava manter foco na secretária, mas constantemente se lembrava da presença doce e firme de Paloma na cozinha e nos quartos. Após a reunião, Helena decidiu se aproximar de Paloma sugerindo ajustes na programação das crianças. Paloma ouviu atentamente, mas explicou com delicadeza por que determinadas alterações poderiam causar confusão ou desconforto para Arthur e Sofia. A babá mostrava firmeza sem agressividade, e isso provocava um misto de respeito e admiração em Eduardo, que observava discretamente. A secretária percebeu que sua tentativa de desestabilizar Paloma não funcionaria facilmente, e começou a planejar uma estratégia ainda mais ousada. No final da tarde, Eduardo se encontrou novamente próximo à cozinha, desta vez oferecendo ajuda a Paloma com os preparativos para o jantar. A proximidade física aumentava a tensão silenciosa entre eles, e cada gesto se tornava carregado de significado. Paloma sentiu uma mistura de profissionalismo e curiosidade. Ela sabia que precisava manter limites, mas também não podia negar que havia algo no olhar de Eduardo que a atraía. Enquanto isso, Helena observava cada detalhe, anotando mentalmente todas as interações, planejando sua próxima movimentação. Ela sabia que o momento exigia sutileza, comentários casuais, elogios indiretos à sua própria competência, pequenas provocações que poderiam colocar Paloma em situação desconfortável sem parecer óbvias. Mas quanto mais tentava controlar a situação, mais Eduardo se encantava com a naturalidade da babá e sua capacidade de manter o equilíbrio emocional mesmo diante de ciúmes velados. A noite caiu sobre a mansão, trazendo consigo um silêncio que contrastava com as emoções acumuladas durante o dia. Paloma colocou Arthur e Sofia para dormir, percebendo o impacto silencioso que causava na rotina da casa. Eduardo, ainda no escritório, revisava relatórios, mas sua mente retornava constantemente à babá, às crianças e à dinâmica complexa que se formava. Helena, frustrada por não conseguir interferir de forma efetiva, respirava fundo, decidida a intensificar suas ações no dia seguinte. Antes de se retirar, Paloma fez uma pausa no corredor principal, olhando para o grande hall iluminado pela luz suave da noite. Sentiu uma mistura de satisfação e inquietação. Estava conquistando espaço, confiança e afeto, mas sabia que a presença de Helena e o interesse de Eduardo tornavam cada dia um desafio emocional. A mansão
elegante e silenciosa, tornava-se cenário de um delicado jogo de aproximação, ciúme e desejo contido, onde cada gesto podia alterar a dinâmica entre os três protagonistas. Naquele momento, todos percebiam que nada seria mais simples. Cada ação, cada sorriso, cada comentário carregava significados ocultos. Paloma, Eduário e Helena estavam presos em um intricado emaranhado de emoções, onde lealdade, desejo e rivalidade começavam a moldar os próximos passos da história. A tensão crescia, silenciosa, mas inevitável, prometendo que os próximos dias seriam decisivos para cada um deles. Jogos de aproximação e rivalidade silenciosa. O amanhecer trouxe consigo a rotina habitual da mansão, mas havia algo diferente no ar. Paloma sentia uma leve tensão enquanto percorria os corredores, preparando o café da manhã para Arthur e Sofia. Cada detalhe era pensado para tornar o dia agradável e equilibrado, mas ao mesmo tempo ela percebia olhares atentos, sutis, que mediam cada gesto seu. Eduardo já estava presente na cozinha antes do habitual, tentando controlar a inquietação que sentia ao observar a babá. A forma como Paloma interagia com as crianças, seu cuidado e paciência provocava nele sentimentos que ele ainda não conseguia nomear. As crianças, como sempre, eram o centro das atenções. Arthur se inclinava para mostrar a babá um novo brinquedo que acabara de ganhar, enquanto Sofia desenhava, observando cada movimento com atenção. Paloma se envolvia com as atividades de forma natural, mas agora com a consciência de que sua presença despertava mais do que apenas confiança infantil. Havia olhares e atitudes que carregavam intenções adultas, emoções silenciosas que precisavam ser gerenciadas com cuidado. Helena, no escritório, notava cada interação. Seu ciúme já não podia ser contido e sua estratégia precisava evoluir. Começou a planejar ações que interferissem na aproximação crescente entre Eduardo e Paloma, sem revelar seus sentimentos. Pequenas críticas, comentários indiretos, questionamentos sobre horários e decisões da babá eram suas armas. Ela sabia que o efeito psicológico poderia gerar insegurança em Paloma e talvez diminuir a atenção de Eduardo, a jovem. Durante o café da manhã, Eduardo aproximou-se para ajudar Paloma a organizar os utensílios. O toque leve em sua mão ao entregar um prato aumentou a tensão silenciosa entre os dois. Paloma, consciente do gesto, manteve a compostura, mas não pôde evitar sentir um calor inesperado. Eduardo, por outro lado, lutava para manter distância e racionalidade, mas cada sorriso da babá com as crianças reforçava a admiração que crescia dentro dele. Ao longo da manhã, Helena tentou inserir pequenos obstáculos. Solicitou que Paloma revisasse detalhes na programação das crianças, sugerindo mudanças sutis que poderiam criar desconforto. A babá aceitou, mostrando firmeza e explicando as razões por trás de cada decisão. Sua postura equilibrada e segura aumentava a admiração de Eduardo, mas também intensificava o ciúme silencioso de Helena, que percebeu que sua estratégia precisava ser mais ousada. No meio da tarde, Eduardo fez um comentário casual sobre o cuidado de Paloma com as crianças, elogiando sua paciência e dedicação. Paloma agradeceu com um leve sorriso, desviando o olhar de forma discreta. Helena, observando, percebeu que o impacto de suas ações ainda era limitado. Cada gesto, cada aproximação aumentava o fascínio do patrão pela babá, enquanto sua própria tentativa de controle parecia menos eficiente. Mais tarde, um pequeno incidente com Arthur serviu como catalisador para a tensão. O menino derrubou um copo de leite espalhando o líquido sobre a mesa. Paloma reagiu rapidamente, limpando e acalmando a criança com paciência. Eduardo, que havia presenciado a cena, sentiu um misto de preocupação e encantamento. A forma como a babá lidava com situações inesperadas reforçava a segurança que ele sentia em sua presença. Helena, por sua vez, sentiu frustração ao ver que não havia falha ou erro que pudesse ser explorado. A aproximação entre Eduardo e Paloma tornou-se mais evidente durante a tarde. Ela passou a perceber pequenos gestos de atenção e cuidado por parte dele, como perguntar sobre o bem-estar das crianças ou ajudar discretamente nas tarefas diárias. Paloma sentia-se dividida entre manter sua postura profissional e responder aos sinais sutis de interesse. Cada interação carregava uma tensão crescente, um jogo silencioso de atração e autocontrole. Helena, determinada, manteve sua posição, planejou uma ação direta,
Propôs uma reunião noturna para discutir questões administrativas, criando uma situação onde poderia reafirmar sua autoridade e desviar a atenção de Eduardo de Paloma. A babá, ciente de que suas responsabilidades incluíam a organização da casa e o cuidado das crianças, percebeu que aquele desafio exigiria diplomacia e equilíbrio emocional. À noite, Paloma colocou Arthur e Sofia para dormir, sentindo a responsabilidade de manter a harmonia na mansão. Eduardo, em seu escritório, lembrava-se de cada gesto e sorriso da babá, percebendo que sua admiração estava se transformando em algo mais profundo. Helena, ansiosa, planejava suas próximas ações, determinada a não permitir que Paloma conquistasse um espaço emocional que ela sentia ser seu por direito. O dia terminou com a percepção clara de que a mansão já não era apenas um local de rotina e conforto. Era o palco de um delicado jogo de aproximações, ciúme e estratégias silenciosas. Paloma, Eduardo e Helena estavam envolvidos em uma teia complexa de emoções, onde cada gesto podia mudar a dinâmica entre eles. O que antes era uma rotina pacífica, agora era um terreno fértil para tensões crescentes, aproximações perigosas e rivalidade silenciosa. Naquele instante, todos compreenderam que os próximos dias seriam decisivos. Cada ação, cada sorriso e cada palavra carregavam um potencial para transformar completamente a relação entre eles. A história que se desenhava prometia momentos de desejo, conflito e revelações, e nenhum dos três protagonistas estava preparado para o que estava por vir. Estratégias ousadas. A manhã começou com um silêncio diferente na mansão. Paloma percorria os corredores com passos firmes, mas sentia que cada olhar pairava sobre ela, carregado de curiosidade e expectativa. Eduardo, já presente na cozinha, tentava se concentrar em tarefas administrativas, mas cada gesto da babá captava sua atenção de maneira quase irresistível. A forma como Paloma interagia com as crianças, suas palavras suaves, sua paciência infinita e o cuidado com cada detalhe, provocava nele um fascínio crescente, misto de admiração e desejo contido. Arthur e Sofia, acostumados à presença da babá, se comportavam de maneira ainda mais animada naquele dia. Arthur queria mostrar todos os brinquedos novos, e Sofia tentava impressionar Paloma com desenhos detalhados. A babá, com habilidade, equilibrava a atenção e disciplina, mantendo o controle da situação sem parecer rígida. Cada sorriso das crianças era acompanhado por olhares rápidos de Eduardo, que observava a naturalidade da babá com crescente interesse. Helena, no escritório, sentia o aumento da tensão e sabia que era hora de agir com mais ousadia. Planejou criar situações em que a babá pudesse se sentir desafiada ou pressionada, mas sem perder a postura, tentando provocar pequenas inseguranças que poderiam afetar a percepção de Eduardo. Seus planos incluíam desde comentários críticos sobre horários até manipulações discretas da rotina da casa. Tudo feito com sutileza, para não parecer óbvia. Durante o café da manhã, Eduardo se aproximou de Paloma oferecendo ajuda na organização da mesa. O toque leve ao entregar um prato aumentou a tensão silenciosa entre os dois. Paloma percebeu a proximidade, sentiu uma mistura de profissionalismo e curiosidade, mantendo, contudo, sua compostura impecável. Eduardo lutava para conter a atração que sentia, mas cada gesto dela tornava impossível desviar os pensamentos. À tarde, Helena iniciou sua estratégia mais ousada. Solicitou uma reunião com Eduardo, alegando necessidade de ajustes administrativos urgentes. Ela esperava criar um espaço em que Paloma se sentisse excluída, sem perceber que sua posição na casa estava cada vez mais consolidada. Durante esse período, Paloma concentrou-se nas crianças, planejando atividades educativas e garantindo que a rotina permanecesse equilibrada. Sua postura calma e eficiente contrastava com a frustração crescente de Helena, que via seu controle diminuir a cada gesto da babá. Um incidente com Arthur serviu para aumentar a tensão entre os três. O menino derrubou acidentalmente tinta sobre uma mesa, e Paloma rapidamente interveio, limpando e acalmando a criança. Eduardo observava cada movimento, impressionado com a calma e habilidade da babá, enquanto Helena sentia frustração por não conseguir encontrar falhas que pudesse explorar. Cada ação de Paloma
reforçava seu espaço emocional dentro da mansão, tornando sua posição ainda mais sólida perante o patrão. Mais tarde, Eduardo se aproximou discretamente para perguntar sobre o bem-estar das crianças e as atividades planejadas. A proximidade aumentava a tensão entre eles, criando um jogo silencioso de atração e controle. Paloma, consciente da situação, mantinha uma postura profissional, mas não podia ignorar o efeito que cada gesto de Eduardo provocava em si. A tensão entre eles era quase palpável, tornando cada interação carregada de emoção e expectativa. Helena, percebendo que suas estratégias indiretas não estavam funcionando, decidiu intensificar suas ações. Propôs que Paloma realizasse tarefas adicionais, alegando necessidade de ajustes, mas a babá aceitou com firmeza, explicando cuidadosamente a importância de cada decisão para o bem-estar das crianças. Cada gesto de resistência educada aumentava ainda mais a admiração de Eduardo, enquanto Helena se via em uma batalha silenciosa que exigia criatividade e paciência. Ao final do dia, Paloma colocou Arthur e Sofia para dormir, refletindo sobre a intensidade da rotina e a dinâmica complexa que se formava na mansão. Eduardo, em seu escritório, lembrava-se de cada gesto, sorriso e palavra da babá, percebendo que sua atração se tornava cada vez mais difícil de controlar. Helena, por sua vez, planejava novas ações para os dias seguintes, determinada a não permitir que a babá ocupasse o espaço emocional que ela sentia ser seu por direito. A mansão, elegante e silenciosa, já não era apenas um espaço de rotina, tornava-se palco de desejos, rivalidade e aproximações perigosas. Cada gesto, cada olhar e cada palavra carregavam múltiplos significados, e os três protagonistas estavam cientes de que os próximos dias seriam decisivos. O equilíbrio entre afeto, controle e atração estava prestes a ser testado como nunca antes. Aproximações e conflitos explícitos. O dia começou com uma luz suave entrando pela mansão, mas a tensão pairava no ar como um fio invisível. Paloma entrou nos corredores com passos firmes, cumprimentando Arthur e Sofia com seu habitual carinho. Cada gesto seu era observado de perto, não apenas pelas crianças, mas também por Eduardo, que parecia hipnotizado pela naturalidade com que ela administrava a rotina da casa. Enquanto preparava o café da manhã, Paloma percebia olhares discretos do patrão, que tentava manter a compostura, mas sua atenção era difícil de controlar. Ele se aproximou para ajudar e a proximidade aumentou a tensão silenciosa entre os dois. Paloma sentiu um leve calor subir, mas manteve sua postura profissional, sabendo que a situação exigia equilíbrio entre sentimentos e responsabilidades. Helena, observando de seu escritório, sentia o ciúme crescer a cada gesto de aproximação. Ela sabia que precisava agir de forma estratégica para impedir que Paloma se tornasse ainda mais indispensável emocionalmente para Eduardo. Começou a planejar pequenas provocações, comentários sutis e intervenções que poderiam gerar insegurança na babá, sem revelar suas próprias intenções. Durante o café da manhã, Eduardo elogiou a atenção e paciência de Paloma com as crianças, destacando sua competência e dedicação. Paloma respondeu com um sorriso discreto, desviando o olhar, consciente da tensão que crescia ao seu redor. Helena, frustrada, respirou fundo, percebendo que cada gesto da babá só fortalecia a admiração do patrão e aumentava seu próprio ciúme. À tarde, Helena decidiu agir mais diretamente. Pediu a Paloma que ajustasse a programação das crianças, sugerindo alterações sutis que poderiam complicar a rotina. Paloma aceitou, explicando de forma clara e educada os motivos de suas escolhas e mostrando confiança em suas decisões. Eduardo, que passava por ali, observou a firmeza da babá e sentiu-se ainda mais atraído por sua postura equilibrada e segura. Enquanto arrumava os quartos das crianças, Paloma percebeu a intensidade dos olhares de Eduardo, que a seguiam discretamente. Cada pequeno gesto, um sorriso, um aceno, um comentário sobre as atividades parecia carregado de significado. Paloma sentiu uma mistura de curiosidade e cautela. Sabia que precisava manter limites, mas não podia ignorar a atração silenciosa que crescia entre eles.
Helena, percebendo que suas estratégias indiretas não surtiam efeito, começou a planejar ações mais ousadas. Passou a criar situações que poderiam colocar Paloma em conflito, questionando suas decisões ou alterando pequenas rotinas da casa, sempre com a intenção de provocar insegurança. Entretanto, a babá, com sua paciência e inteligência emocional, continuava a se manter firme, reforçando sua presença e aumentando ainda mais a atenção de Eduardo. No fim da tarde, Eduardo se aproximou de Paloma enquanto ela preparava um lanche para as crianças. A proximidade física e os olhares trocados carregavam uma tensão quase palpável. Paloma sentiu o efeito silencioso da presença dele, mas manteve seu profissionalismo. Cada gesto de cuidado dele aumentava a intensidade emocional do momento, tornando impossível ignorar a química silenciosa que se formava entre eles. Helena, ainda observando, sentiu sua frustração aumentar. Ela sabia que precisava intensificar suas ações, mas qualquer movimento precipitado poderia comprometer sua imagem. O ciúme e a rivalidade agora não eram mais apenas silenciosos, tornavam-se parte do cotidiano da mansão, moldando cada interação entre os três protagonistas. À noite, após colocar Arthur e Sofia para dormir, Paloma refletiu sobre a intensidade do dia. Eduardo, em seu escritório, lembrava-se de cada sorriso, gesto e palavra da babá, percebendo que seu interesse estava se transformando em algo mais profundo. Helena, planejando estratégias para os próximos dias, estava determinada a recuperar o controle, mas já percebia que a influência de Paloma na dinâmica da mansão se tornava cada vez mais significativa. O dia terminou com a percepção clara de que cada gesto, cada olhar e cada palavra tinham múltiplos significados. A mansão, elegante e silenciosa, se tornava o palco de aproximações ousadas, rivalidade e desejos contidos. Eduardo, Paloma e Helena estavam prestes a enfrentar momentos decisivos, onde a tensão entre atração, ciúme e autoridade se tornaria ainda mais intensa. Conflitos explícitos e aproximações arriscadas. O amanhecer da mansão trouxe uma luz suave que iluminava cada canto do hall principal, mas não havia calmaria no ar. Paloma entrou com passos firmes, cumprimentando Arthur e Sofia com seu habitual carinho, mas havia uma tensão invisível pairando sobre o ambiente. As crianças percebiam a energia diferente da casa. Arthur mostrava um entusiasmo maior, e Sofia estava mais observadora, como se sentisse algo que não podia nomear. Paloma, atenta, manteve o controle da situação, organizando o café da manhã e preparando pequenas atividades para entreter os pequenos. Enquanto isso, Eduardo já estava na cozinha antes do horário habitual, tentando disfarçar a atenção que dedicava à babá. Cada gesto de Paloma, desde pegar utensílios até orientar as crianças, parecia hipnotizar o patrão. Ele se aproximou para ajudá-la e o toque breve de suas mãos ao entregar um prato criou uma tensão quase palpável. Paloma sentiu o calor subir, mas manteve a compostura, equilibrando profissionalismo e curiosidade. O silêncio entre os dois carregava mais do que palavras poderiam expressar. Era um jogo de olhares, gestos e intenções veladas, onde cada movimento tinha múltiplos significados. Helena, do escritório, observava cada detalhe. O ciúme havia se transformado em urgência. Ela sabia que precisava agir, mas qualquer ação precipitada poderia revelar suas intenções. Começou a traçar um plano mais audacioso, pensando em pequenas provocações, mudanças sutis na rotina e intervenções estratégicas que poderiam gerar insegurança em Paloma. Ao mesmo tempo, precisava reforçar sua própria importância diante de Eduardo, garantindo que sua presença não fosse ofuscada pelo magnetismo da babá. Durante o café da manhã, Eduardo elogiou a atenção e paciência de Paloma com as crianças, destacando como ela conseguia equilibrar disciplina e diversão. Paloma respondeu com um sorriso contido, desviando o olhar discretamente, ciente da tensão que crescia. Helena, frustrada, respirou fundo. Cada gesto de Paloma parecia fortalecer ainda mais sua presença emocional na mansão, tornando o desafio de Helena mais complexo e exigindo criatividade e paciência para manter seu controle.
A manhã seguiu com pequenas interações carregadas de tensão. Eduardo passava perto da cozinha, oferecendo ajuda de maneira sutil, enquanto Paloma organizava brinquedos e materiais para as atividades das crianças. A proximidade física, ainda que discreta, aumentava a intensidade silenciosa entre eles. Paloma, consciente da química crescente, alternava entre profissionalismo e pequenas expressões de curiosidade, mantendo-se firme e educada. Cada gesto de cuidado de Eduardo aumentava a tensão emocional do ambiente, e Helena observava de longe, cada vez mais determinada a criar um obstáculo que pudesse reduzir essa aproximação. Ao longo da manhã, Helena começou a implementar suas estratégias mais audaciosas. Solicitou ajustes na programação das crianças, sugerindo mudanças que poderiam causar pequenas confusões na rotina cuidadosamente planejada por Paloma. A babá aceitou as instruções, explicando de forma clara e educada as razões pelas quais algumas mudanças poderiam prejudicar a harmonia das crianças. Sua postura calma e firme só aumentou a admiração de Eduardo, que passou a observar cada detalhe de suas interações, encantado com a combinação de competência, delicadeza e inteligência emocional de Paloma. Mais tarde, enquanto arrumava o quarto das crianças, Paloma percebeu olhares discretos de Eduardo. Ele parou um instante, observando como ela colocava ordem nos brinquedos e arrumava a cama com cuidado. Cada gesto parecia transmitir uma mensagem silenciosa de dedicação e zelo, criando uma tensão entre atração e respeito. Paloma sentiu calor no peito, consciente da atenção que recebia, mas manteve o equilíbrio, focando nas crianças e em suas responsabilidades. Helena, frustrada, decidiu criar um confronto velado. Propositalmente se aproximou da cozinha enquanto Eduardo ajudava Paloma, tentando interromper a interação com perguntas e comentários que insinuassem dúvidas sobre a eficiência da babá. No entanto, Paloma respondeu com naturalidade e educação, explicando suas decisões de forma clara, sem confrontos. Eduardo, impressionado com a postura firme e segura de Paloma, percebeu a habilidade dela em lidar com situações complexas e sentiu-se ainda mais atraído, aumentando a frustração de Helena. Durante a tarde, pequenas situações inesperadas continuaram a testar a paciência de todos. Arthur derrubou um copo de leite e Paloma rapidamente interveio, limpando a bagunça e acalmando o menino. Eduardo, que testemunhou a ação, ficou encantado com a calma e destreza da babá. Helena, por outro lado, sentiu-se impotente ao ver que não havia falha alguma que pudesse usar contra Paloma. Cada gesto dela parecia consolidar sua influência na mansão, reforçando o vínculo silencioso com Eduardo. No final da tarde, Paloma preparava um lanche para as crianças, enquanto Eduardo se aproximava discretamente para oferecer ajuda. A tensão entre eles crescia a cada gesto. Um olhar prolongado, um sorriso contido, o toque breve ao entregar um copo de suco. Cada interação era carregada de emoção e desejo silencioso. Paloma sentiu a intensidade do momento, mas manteve a postura profissional, consciente de que qualquer deslize poderia alterar a dinâmica da mansão. Helena, percebendo que suas tentativas de interferir ainda não funcionavam, começou a planejar ações ainda mais audaciosas para os próximos dias. Comentários sutis, ajustes na rotina e provocações veladas fariam parte de sua estratégia, tentando minar a confiança de Paloma, sem parecer óbvia. No entanto, a babá continuava imbatível em sua postura equilibrada, conquistando cada vez mais a atenção e admiração de Eduardo. À noite, após colocar Arthur e Sofia para dormir, Paloma refletiu sobre a intensidade do dia. Eduardo, em seu escritório, revivia cada gesto e sorriso da babá, percebendo que seu interesse estava se tornando impossível de controlar. Helena, frustrada, começava a compreender que precisaria de estratégias mais complexas para manter seu espaço na mansão. O palco estava montado para um delicado jogo de aproximações, rivalidade e tensão, onde cada gesto, palavra e olhar carregava significados múltiplos e profundas consequências. Confrontos, revelações e aproximações intensificadas. O dia começou com uma atmosfera carregada. Paloma percorria os corredores da mansão, cumprimentando Arthur e Sofia com seu habitual carinho, mas sentia o peso dos olhares atentos ao seu redor.
Eduardo, já presente na cozinha, tentava concentrar-se em tarefas administrativas, mas era impossível ignorar a forma como a babá interagia com as crianças. Cada gesto dela, desde segurar a mão de Arthur até orientar Sofia em pequenas atividades, parecia carregado de uma naturalidade que encantava e fascinava. Arthur e Sofia mostravam-se mais animados que o habitual. Arthur queria exibir todos os brinquedos que havia ganhado recentemente, enquanto Sofia buscava a atenção de Paloma para mostrar seus desenhos. A babá, habilidosa, equilibrava a atenção e disciplina, mantendo a ordem sem perder a ternura. Eduardo observava cada interação, percebendo nuances que só alguém atento aos detalhes poderia captar, e sentia-se cada vez mais atraído pela postura equilibrada, pela paciência e pelo cuidado de Paloma. Helena, em seu escritório, assistia a tudo à distância. Seu ciúme havia se intensificado, transformando-se em uma sensação urgente de necessidade de controle. Cada sorriso de Paloma, cada gesto de proximidade com Eduardo provocava uma tensão silenciosa que a impulsionava a traçar estratégias mais ousadas. Ela sabia que precisava agir, mas com sutileza. Qualquer passo em falso poderia revelar suas intenções e fortalecer ainda mais o vínculo da babá com o patrão. Durante o café da manhã, Eduardo fez comentários sobre a dedicação de Paloma, elogiando sua paciência e capacidade de manter as crianças felizes e disciplinadas ao mesmo tempo. Paloma respondeu com um sorriso contido e uma palavra educada, desviando o olhar discretamente. Helena, frustrada, sentiu seu plano inicial perder força. Cada gesto de Paloma consolidava sua presença emocional, tornando a babá cada vez mais indispensável. A manhã seguiu com pequenas interações carregadas de tensão. Eduardo passava pela cozinha oferecendo ajuda de forma sutil, enquanto Paloma organizava utensílios e planejava atividades. A proximidade física, ainda que discreta, aumentava a tensão silenciosa entre eles. Paloma, consciente da química crescente, alternava entre profissionalismo e pequenas expressões de curiosidade, mantendo-se firme e educada. Cada gesto de cuidado de Eduardo reforçava a tensão emocional do ambiente, e Helena sentia seu ciúme crescer a cada momento. Ao longo da manhã, Helena intensificou suas ações. Solicitou ajustes na programação das crianças, sugerindo mudanças que poderiam gerar pequenas confusões na rotina cuidadosamente planejada por Paloma. Paloma aceitou, explicando de forma clara e educada os motivos de suas escolhas e mostrando confiança. Eduardo, observando, sentiu-se ainda mais encantado com a postura equilibrada e segura de Paloma, percebendo que sua admiração ia além da competência. Havia um desejo silencioso que crescia a cada gesto dela. Mais tarde, um incidente com Arthur aumentou a tensão. O menino derrubou um copo de suco e Paloma rapidamente interveio, limpando a bagunça e acalmando-o com paciência. Eduardo presenciou a ação, encantado com a habilidade e serenidade da babá. Helena, frustrada, percebeu que qualquer falha que pudesse explorar estava sendo neutralizada com graça e firmeza. A babá consolidava seu espaço na mansão de forma silenciosa, mas cada vez mais poderosa. Enquanto arrumava o quarto das crianças, Paloma percebeu a intensidade do olhar de Eduardo, que a acompanhava discretamente. Cada pequeno gesto, um sorriso, um aceno, um comentário sobre a arrumação, parecia carregar um significado profundo. Paloma sentiu o efeito silencioso da atenção dele, mas manteve a postura profissional, consciente da linha tênue entre atração e responsabilidade. Helena, percebendo que suas estratégias não surtiam efeito, começou a planejar ações ainda mais ousadas e estratégicas. A tarde trouxe situações inesperadas que aumentaram ainda mais a tensão. Eduardo aproximou-se para ajudar Paloma a organizar o lanche das crianças, e a proximidade física gerou uma sensação quase palpável de desejo contido. Cada gesto, cada palavra trocada, carregava múltiplos significados. Paloma, atenta, percebeu a intensidade do momento e manteve o equilíbrio, mas não pôde ignorar a atração crescente. Helena, cada vez mais determinada, planejava a próxima movimentação para tentar reconquistar o espaço que via ameaçado. No final da tarde, pequenas provocações de Helena começaram a se tornar mais diretas, mas ainda sutis. Ela questionava decisões de Paloma, alterava pequenas rotinas e fazia comentários estratégicos sobre a eficiência da babá, tentando minar sua confiança.
Mas Paloma, com inteligência emocional e firmeza, continuava a lidar com tudo com naturalidade, consolidando sua influência silenciosa sobre Eduardo. Cada gesto dela parecia desafiar a tentativa de Helena de controlar a situação, reforçando ainda mais sua presença na mansão. À noite, depois de colocar Arthur e Sofia para dormir, Paloma refletiu sobre a intensidade do dia. Eduardo, em seu escritório, lembrava-se de cada gesto, sorriso e palavra da babá, percebendo que sua atração se tornava impossível de ignorar. Helena, planejando estratégias para os próximos dias, sabia que teria que intensificar suas ações se quisesse manter o controle da situação. A mansão se tornava palco de desejos, rivalidades e aproximações silenciosas, onde cada gesto, palavra e expressão facial carregava múltiplos significados e consequências profundas. Todos os protagonistas sentiam que os próximos dias seriam decisivos, determinando quem teria o controle emocional e afetivo na casa. Revelações e conclusão. O último dia de eventos na mansão começou com uma sensação diferente. Paloma percorria os corredores com passos firmes, cumprimentando Arthur e Sofia com a mesma dedicação de sempre, mas havia algo no ar que indicava que nada seria como antes. Eduardo, já presente na cozinha, não conseguia disfarçar a atenção que dedicava à babá. Cada gesto dela, desde segurar a mão de Arthur até organizar as atividades das crianças, parecia hipnotizá-lo. Ele se aproximou discretamente, oferecendo ajuda de forma sutil, mas cada toque, cada sorriso trocado aumentava a atenção silenciosa que carregavam. Enquanto preparava o café da manhã, Paloma percebia os olhares de Eduardo, mas mantinha a postura equilibrada, alternando entre profissionalismo e pequenas expressões de curiosidade que apenas aumentavam a intensidade da tensão. As crianças, animadas e curiosas, interagiam com a babá, sentindo a harmonia da rotina, mas percebendo também a atmosfera carregada de emoções silenciosas entre os adultos. Eduardo observava cada detalhe, encantado com a naturalidade e paciência de Paloma, enquanto Helena, no escritório, acompanhava de longe, frustrada e determinada a agir. Durante a manhã, Helena começou sua estratégia final. Criou situações sutis de conflito, questionando decisões da babá, propondo ajustes na rotina das crianças e fazendo comentários estratégicos que poderiam gerar insegurança. No entanto, Paloma, com inteligência emocional e firmeza, neutralizou cada ação, explicando calmamente suas escolhas e mantendo a harmonia da casa. Cada gesto da babá consolidava ainda mais sua influência silenciosa, aumentando a admiração de Eduardo e frustrando Helena, que via sua tentativa de controle falhar diante da postura impecável da jovem. No café da manhã, Eduardo elogiou a dedicação de Paloma, destacando a paciência e competência que ela demonstrava diariamente. Paloma respondeu com um sorriso contido, desviando o olhar discretamente, consciente da tensão que crescia. Helena, observando, respirou fundo, percebendo que o fascínio de Eduardo pela babá era impossível de neutralizar apenas com pequenas provocações. Cada gesto de Paloma aumentava a proximidade emocional com o patrão, reforçando sua presença silenciosa na mansão. À tarde, uma situação inesperada trouxe o clímax das tensões. Arthur derrubou um copo de suco sobre a mesa, espalhando o líquido pelo chão. Paloma interveio rapidamente, limpando a bagunça e acalmando o menino com paciência e delicadeza. Eduardo, que presenciou a ação, ficou impressionado com a habilidade e a serenidade da babá. Helena, frustrada, por não conseguir explorar a situação, percebeu que Paloma estava se tornando cada vez mais indispensável emocionalmente para Eduardo. Enquanto arrumava os quartos das crianças, Paloma sentiu os olhares intensos de Eduardo. Cada gesto seu, um sorriso, um aceno, um comentário sobre a organização do quarto, parecia carregado de significado. A química silenciosa entre os dois crescia, tornando impossível ignorar a tensão emocional que se formava. Helena, percebendo que sua tentativa de controlar a dinâmica da mansão falhava, começou a planejar uma ação direta para recuperar espaço, mas cada passo parecia apenas consolidar ainda mais a influência da babá. No final da tarde, Eduardo aproximou-se de Paloma enquanto ela preparava o lanche das crianças. A proximidade física, os olhares trocados e os sorrisos discretos criaram um momento carregado de tensão. Paloma, consciente da intensidade, manteve o equilíbrio profissional, mas não pôde ignorar a atração crescente que sentia. Eduardo, por sua vez, sentiu-se cada vez mais atraído pela calma, inteligência e dedicação da babá. Enquanto Helena observava,
frustrada e determinada a agir para não perder o controle emocional da situação. À noite, após colocar Arthur e Sofia para dormir, Paloma encontrou Eduardo no hall da mansão. A atmosfera era carregada de emoção silenciosa. Eduardo, com um sorriso contido, elogiou novamente a dedicação dela, dessa vez de forma mais pessoal, reconhecendo não apenas a competência, mas o impacto emocional que Paloma tinha em sua vida e na rotina da casa. Paloma respondeu com sinceridade, mantendo a compostura, mas permitindo que um leve sorriso transmitisse sua própria admiração e sentimentos silenciosos. Helena, frustrada, percebeu que era impossível neutralizar a conexão crescente entre os dois. Ela respirou fundo e decidiu se afastar, reconhecendo que qualquer tentativa adicional poderia apenas prejudicar sua imagem e consolidar ainda mais a posição de Paloma na casa. A rivalidade chegava ao ponto final, e a tensão entre os três começava a encontrar um equilíbrio. Paloma consolidava seu espaço emocional e profissional, Eduardo reconhecia seus sentimentos silenciosos, e Helena, embora frustrada, precisava aceitar que o vínculo entre babá e patrão estava além de sua influência. O dia terminou com um momento de serenidade raro na mansão. Paloma refletiu sobre a intensidade dos últimos dias, reconhecendo que sua postura equilibrada, firme e cuidadosa havia conquistado não apenas a confiança das crianças, mas também a admiração silenciosa de Eduardo. O patrão, por sua vez, sentia que a proximidade emocional e a química silenciosa com Paloma tornavam-se inevitáveis. Helena, resignada, compreendeu que sua tentativa de rivalidade havia chegado ao fim, sendo substituída por aceitação da realidade. Naquele instante, a mansão se tornou o cenário de um delicado equilíbrio emocional. Cada gesto, cada sorriso e cada palavra carregavam significados múltiplos, mas agora havia clareza. Paloma consolidava seu espaço, Eduardo reconhecia seus sentimentos silenciosos e Helena precisava redefinir sua posição. As tensões se transformaram em aprendizado, aproximações e respeito mútuo, preparando o terreno para novas dinâmicas, mas dessa vez com limites claros e emoções definidas. A história chegava ao seu desfecho com a certeza de que cada ação, cada aproximação e cada confronto havia moldado a relação entre os protagonistas. Paloma demonstrou firmeza e inteligência emocional, Eduardo reconheceu o vínculo silencioso e intenso que se formava, e Helena compreendeu que rivalidade nem sempre leva ao controle. A mansão, agora palco de conquistas emocionais, revelava que a paciência, a dedicação e o equilíbrio são capazes de superar ciúmes, rivalidades e desejos silenciosos, consolidando relações profundas e significativas. O sol chipou sobre a mansão, iluminando suavemente o hall principal e os quartos organizados por Paloma. Um silêncio confortável tomou conta da casa, carregado de esperança e novas possibilidades. Cada personagem havia encontrado seu lugar na dinâmica complexa de afeto, admiração e respeito mútuo, garantindo que a história terminasse com emoção, aprendizado e reconhecimento de sentimentos silenciosos que transformaram para sempre a convivência na mansão.